Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Estou compartilhando minha tela aqui com vocês, professor Roberto. Satisfação estar aqui com vocês de novo. Hoje fazendo a resolução do exercício 3, né, das operações contábeis, já para vocês darem uma olhadinha, daqui a pouquinho eu vou mandar. Vou só fazer uma alteração aqui em relação ao nome da empresa, já para eu salvar e não esquecer, tá? Aí depois eu ajusto lá em relação às demonstrações. Bom, a operação de hoje, né, ou as operações de hoje são uma continuação, né, dos exercícios anteriores, para a gente poder entender essa dinâmica, visualizar algumas situações. Eu vou fazer alguns comentários nesse vídeo lá no finalzinho, ou melhor, durante o processo em relação ao ICMS, o ICMS a compensar ou a recuperar, como a gente fala, e algumas outras circunstâncias, tá? Deixa eu só ver aqui a mensagem. Aqui, perfeito. Então vamos começar. A gente tem aqui o cabeçalho dizendo que a sociedade empresária foi formada. Eu já ensinei para vocês em relação ao contrato, ou estatuto social e a constituição do patrimônio da pessoa jurídica. Então, lembrando esse raciocínio, o que a gente tem que interpretar dessa primeira parte, né? Quantas são as pessoas que são sócias desta empresa e como que vai funcionar a subscrição e a integralização do capital social. Então, a gente vai lá. Em dia 2 de janeiro de 2023, uma sociedade empresária foi formada por 2 empreendedores, sob o nome de Mercúrio Comércio de Produtos Limitada. Em seu contrato social é possível identificar que, letra A, no dia 3 de janeiro houve a subscrição do capital social, ou seja, a gente realizou o contrato social, onde a gente anotou por escrito o objeto, né, a intenção da empresa, o que ela vai fazer, qual é a atividade econômica, bem como qual será esse patrimônio inicial que ela vai ter. E aí eu coloco que foi seguida já da integralização por meio de depósito bancário em uma conta única lá dos sócios, né, no valor de R$200 mil. Essa conta única, só para reforçar e explicar, é a conta bancária aberta em nome do CNPJ da empresa, tá? Muito importante explicar esse processo para que fique claro na visualização de vocês. Com isso, a gente já vai para o exercício, né, registrando aí as operações. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar bem visível para vocês, né? Eu sei que alguns acabam assistindo também pelo celular. Então, a gente vai ter a primeira operação, que é a subscrição do capital social. Nada mudou, senão o valor, tá? Então, a gente vai precisar debitar uma conta que vai indicar o capital social a integralizar, bem como o capital social subscrito e integralizado, se houvesse, né? Então, nesse momento, eu chamo ele de subscrito apenas porque ele ainda não foi integralizado. É claro que essa operação ela vai acontecer uma na sequência da outra, né? Praticamente ali no mesmo dia. Então, eu já expliquei para vocês que daria para fazer o registro direto também, sem problema, tá? Então, a gente vai debitar capital social a integralizar com uma conta redutora, lembra sempre desse sinalzinho de menos, e o capital social subscrito. O valor é resultado da equação de 2 vezes R$200 mil, cada um, conforme descreve o exercício. Logo na sequência, o lançamento 2, a gente vai ter a integralização desse valor, que é o cumprimento da promessa. Então, a gente vai reduzir a nossa conta redutora, fazendo o inverso, né? Então, sempre observa, a gente primeiro debitou o capital social a integralizar e depois creditou o capital social a integralizar no mesmo valor. E debitando o banco, a gente faz com que o saldo do banco aumente em virtude da sua natureza. Lembra? De todo esse raciocínio, a natureza das contas é muito importante para que vocês entendam a contabilização ou a contabilidade geral. E o processo de débito e crédito, ele é sempre igual, né? Então, eu já expliquei para vocês. A gente tem um histórico, né, que eu já comentei, inclusive, sobre a obrigatoriedade, a não obrigatoriedade em relação ao processo de avaliação aqui, mas que vocês, quando estiverem utilizando um sistema, vão acabar preenchendo, porque isso é o que dá, por exemplo, mais informações do que o próprio débito e crédito ou a conta que foi debitada. É a origem da informação. Né? Se tem nota fiscal, qual que é o documento que embasa aquilo, qual é o raciocínio por detrás daquilo, quantos são os sócios e todo este processo. Bacana? Então, na sequência, daí a gente vai para a letra B, fazendo aí a compra de um veículo, né? Compra de veículo no valor de 60 mil à vista. A gente está operando só com situações à vista para que vocês entendam somente esse processo de débito e crédito de forma bem clara, né? E posteriormente nós vamos fazer compras a prazo, vendas a prazo, operações sem juros, com juros e toda essa mecânica que é o que acontece de fato nas empresas. Então, o valor aqui do veículo, 60 mil reais, sem muito mistério, a gente vai debitar e creditar. Débito veículo, né? Como eu não sei exatamente qual é o veículo, eu estou usando uma conta genérica, mas eu já expliquei para vocês que isso seria feito de uma forma bem específica, né? Então, seria um veículo e a identificação desse veículo, e junto com o histórico eu poderia colocar a placa, o Renavan e a nota fiscal de compra. Crédito banco, para dizer que o dinheiro saiu do banco e transformou-se, portanto, em um bem materializado na forma de um veículo.
Lançamento número 4, que é onde as coisas ficam realmente interessantes, né? E aqui a gente vai entrar na situação do tal do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Determinados Serviços. O serviço de transporte intermunicipal ou interestadual, por exemplo, serviço de disponibilização de energia elétrica, outros de comunicação e etc. Então vamos entender a operação primeiro. Houve a compra de 20 unidades de mercadorias para revenda no valor total de R$ 2.200. A compra foi feita à vista e tem ICMS, ou seja, quem vendeu destacou o imposto e, portanto, nós vamos poder usá-lo como crédito, tá? Então, vamos dar uma olhadinha na estrutura do lançamento. A gente vai debitar o estoque, debitar uma conta chamada ICMS a recuperar, e aqui eu coloco entre parênteses, né, só para lembrar vocês, é um direito, ou seja, nós vamos poder usar esse direito posteriormente para diminuir o imposto que a gente vai ter a pagar, e é o crédito no banco para dizer quanto a gente tirou da conta bancária. Como eu não estou fazendo um processo de compras e vendas a prazo, a gente está sempre tirando dinheiro da conta bancária ou movimentando a própria conta bancária. Então, o crédito aqui eu acho que é a parte mais fácil, né? No sentido de creditar o banco, quer dizer, sair o dinheiro do banco. E o valor, 2.200. Dentro desse raciocínio, eu sempre deixo essa tabelinha aqui do lado e vou comentar sobre ela mais uma vez. O valor da compra, 2.200, a alíquota que eu passo aqui no final do exercício, ó, voltando aqui um pouquinho para baixo, vocês vão ter a tabela do ICMS, a alíquota de compra e venda, 17%. Isso porque eu estou passando uma alíquota genérica, né? Eu estou passando a alíquota média ou geral que existe aqui no nosso estado. E aí é importante que vocês tomem cuidado, porque essa operação, seria uma espécie de operação interna com a tributação normal. E tributação no Brasil, como eu já expliquei, é bem complexa, então é importante que vocês estudem. Para saber o valor do ICMS a recuperar, eu faço uma multiplicação do valor da compra vezes a alíquota, que seria o que viria na nota fiscal para eu poder utilizar como crédito. Então, o ICMS a recuperar, R$ 374. Depois, eu faço uma diminuição, né? 2.200, que é quanto a gente pagou, menos o ICMS a recuperar, significa que de mercadoria, de fato, veio R$ 1.826. Esse é o valor da minha aquisição, tá bom? Lembrando que aqui, né, um tipo de lançamento para a gente poder estruturar esse crédito, esse direito, para não confundir, do ICMS a recuperar. Então, a soma dos débitos, ou seja, estes dois, 2.200, está aparecendo aqui embaixo. Então, para ser mais claro, precisa ser o valor da soma dos créditos, que é este daqui, tá bom? Posteriormente, eu vou falar um pouquinho sobre o valor do ICMS a recuperar em relação à parte unitária, né? Na hora que a gente fizer a venda e tiver o crédito ali no abatimento, por isso que eu anotei aqui os artigos para mostrar para vocês, e a gente vai ir lá para o livro para poder entender um pouquinho melhor essa situação. Mas vamos continuar as operações primeiro, antes da gente chegar lá. Em 15 de janeiro, houve a venda de 10 unidades, e aí, no momento da venda, a gente sabe que a gente vai ter o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é uma despesa que a gente vai ter que calcular e registrar. Para fazer tudo isso, já é importante que vocês observem aqui dentro do exercício. Então, assim como eu estou pedindo livro diário, razão, balancete, balanço patrimonial, demonstração do resultado e a ficha de controle do estoque, né? Dizendo aqui, olha, o método vai ser o custo médio. Então, o exercício 3, a gente volta para o custo médio. Fica faltando aí um exercício de WEPS, né? O último que entra, o primeiro que sai. E aí, quem quiser aprender essa parte, eu vou passar separado. Eu só não vou passar agora nessa linha de raciocínio para vocês poderem praticar mais uma vez com o custo médio, entender toda essa dinâmica e poder se preparar melhor para a nossa avaliação, tá bom? Então, quem quiser depois me procura que eu passo o outro exercício. Então, a gente já sabe que vai ser pelo custo médio. No momento da venda, voltando aqui no nosso raciocínio, a gente precisa saber quantas unidades foram vendidas e qual o valor dessa venda. Então, o primeiro lançamento nos interessa saber qual o valor da receita, que é aquele preço que eu, a empresa, combino com o meu cliente. Então, neste caso, é uma forma de se negociar, é uma forma de saber o valor de mercado, é uma forma de saber o que foi acordado naquela operação. Então, na venda, eu posso definir qualquer preço de acordo com o que o meu cliente pode pagar. A gente sabe que são 10 unidades e aí a gente vai calcular, mas vamos lá. A gente lembra que dentro das operações de venda, eu expliquei para vocês para fazerem 4 lançamentos, né? A gente vai ter a receita, a gente vai ter o CMV, que seria a primeira receita para poder saber quanto de dinheiro entrou ou o direito que a gente está tendo, se fosse uma venda a prazo. O CMV para saber a despesa do custo médio, né? A custo da mercadoria vendida. E posteriormente a despesa com o ICMS e depois ainda, por fim, o ICMS a recuperar, estão todos eles aqui. Então, o lançamento da venda, a gente vai do item 5
até o número 8, para deixar bem claro para vocês. Eu estou chamando de abatimento, estou chamando de despesa com ICMS sobre a venda, estou chamando de baixa no estoque e de reconhecimento da receita. Bacana. Então, vamos lá. Débito e crédito para a receita, a gente vai debitar o banco para dizer que essa venda foi à vista. Entrou o dinheiro no banco. Qual o valor? R$4.000. E de onde veio isso? Qual é a origem? Qual é o crédito no sentido de origem aqui da operação? É uma receita com venda de mercadoria. De novo, reforçando, eu peço que vocês usem a expressão receita, tá? A receita e a expressão despesa, ou até mesmo custo, como é o caso do CMV aqui, serão muito importantes na hora que a gente fizer a apuração de resultado. Então, a receita com venda de mercadoria, 4.000, débito banco, R$4.000 também, fechou a primeira parte. Na baixa do estoque, antes de qualquer lançamento, eu preciso que vocês vão para a ficha do estoque, que está aqui do lado. Deixa eu até já tirar isso aqui para não confundir. E aí vocês comecem a preencher. A ficha, ela é a mesma do exercício número 1, tá? No sentido de estrutura. Também número 2, só que aí a fórmula de cálculo precisa ser observada, tá bom? Então vamos lá. No dia 12 de janeiro, eu tenho aqui a coluna de entradas, a coluna de saídas e a coluna dos saldos. No dia 12 de janeiro, a gente tem 20 unidades de compra e o valor da compra que ficou 1.826. Então, só para mostrar, eu estou puxando da outra planilha, tá? Mas se vocês estiverem fazendo à mão, pode colocar o valor direto, né? Ou se vocês estão fazendo no Excel, esse valor está sendo puxado aqui do livro diário da primeira compra, que é o valor que veio efetivamente para o nosso estoque, só para ilustrar e deixar bem claro que é esse que eu marquei aqui. Bacana? Então, vamos voltar lá. 20 unidades, R$1.826 de estoque. Só para lembrar, 2.200 foi o valor que a gente pagou, menos 17%, que foi o ICMS a recuperar, ou o ICMS que veio na nota, ficou então 1.826. Esse é o valor do nosso estoque nesse momento da compra, dividido por 20 unidades, isso significa que cada unidade custou R$ 91,30. Então, aqui no meio eu tenho uma fórmula dividindo 1.826 pela quantidade, 20 unidades. Não houve nenhuma venda no dia 12, tá bom? Então, deixa eu até confirmar que está dia 12. Isso, dia 12 é o dia da compra, perfeito. Então, não houve nenhuma venda, e aí a gente vai atualizando o nosso estoque aqui do lado, tá? Que é essa coluna de saldos. Quanto de estoque eu tenho? Eu tinha 0, comprei 1.826, fiquei com 1.826. Eu tinha 0 em unidades, eu não tinha nenhum estoque até o momento, e comprei 20 unidades, portanto, fiquei com 20 ao todo. E depois o valor unitário, basta repetir o raciocínio, né? Aqui eu estou colocando ele para puxar direto da primeira conta, porque eu sei que não vai ter venda, tá bom? Então, na segunda operação, que é onde a gente estava, que seria o dia 15, a gente precisa primeiro observar se houve alguma venda, melhor, se houve alguma saída, desculpa, se houve alguma compra, para não confundir, né? Alguma entrada, e depois fazer a parte da saída calculando o custo médio. Aqui, então, eu deixei zerado só para mostrar para vocês que não houve nenhuma operação, né? E aí a folha do exercício ilustra isso. No dia 15, a única coisa que a gente tem é a venda, e não né, alguma entrada ou compra. Eu me confundi aí na hora de falar. E, por fim, a gente vai fazer, então, a quantidade vendida. Então, observa aqui, olha, a gente tem 10 unidades vendidas. Eu vou pegar essas 10 unidades, vou puxar, por isso essa setinha aqui, tá? Para mostrar para vocês de onde é que o professor tirou essa linha de raciocínio. É aquele saldo unitário que eu tinha do dia anterior, né? Ou do começo do dia, caso eu já tenha feito alguma compra. Então, eu puxei esse 91,30 para cá e fiz a conta. 10 vezes 10 vezes 91,30, que é quanto custou cada unidade, eu vou ter, então, um custo de mercadoria vendida de 913, ou seja, o meu CMV vai ser 913. E aí, basta que eu faça a atualização da minha planilha, né? Então, vamos observar. Se eu tinha, deixar essas duas aqui, que eu acho que vai ficar bem tranquilo. Eu tinha 1.826 no valor total de estoque, saiu 913, sobra 913, por isso esse saldo final. Bom, então aqui eu estou pegando o saldo anterior, somando com as compras que não houve, né, que é esse zero aqui, e tirando as saídas, que é essa coluna aqui do meio, né, o 913. E assim fica bem tranquilo. Então o saldo em estoque ficou R$ 913, basicamente porque o preço ainda é o mesmo, então sobraram 20, das 20 unidades, sobraram 10. Pegando essas 20 e diminuindo as saídas aqui, fazendo o mesmo processo. E aí eu divido o 913, que é o que sobrou em estoque, pela quantidade.
e sobrou em estoque também, que seriam as 10 unidades. Fica ainda, né, um custo médio unitário de R$ 91,30, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que está a fórmula, mostrando aí para vocês a fórmula do CMV rapidinho. Custo médio não, custo da mercadoria vendida igual a estoque inicial, mais compras menos estoque final, tá? Então, estoque inicial, 1.826, que é o que eu tinha no dia anterior, menos o estoque final, porque não houve compras, fica então R$ 913 aqui, conforme a nossa ficha de controle. Professor, preciso fazer a fórmula? A fórmula, como eu já expliquei algumas vezes para vocês, em particular para alguns, ela é baseada nos saldos do razonete, né? Então, num controle geral, num controle genérico. Se você for treinando com a ficha e treinando com a fórmula, você vai entender como é que a fórmula funciona, tá? Recomendo que vocês façam a ficha, né, e opcionalmente façam a fórmula para poder ir treinando já também nas matérias mais para frente. Vai ser necessário que vocês aprendam ela e dominem essa fórmula. Fechou então o nosso raciocínio em relação à primeira venda, nós temos um valor que é o CMV, que era o que nós estávamos procurando. Então, como é que surgiu esse 913? Foram 10 unidades, cujo custo de cada uma foi R$ 91,30. Então, a gente chega aos 913 como custo da mercadoria vendida, representando a nossa despesa nesse momento da operação. E aqui em cima, a nossa receita. Vou deixar verdinho assim, que daí vai destacando para a gente poder olhar depois. Beleza, acabou? Ainda não. Eu preciso sempre lembrar, receita, CMV, despesa com imposto, aqui a gente está treinando só o ICMS, mas poderia ter o PIS, COFINS, outros impostos como provisões em relação ao imposto de renda e etc, né? E aí, nesse caso, o primeiro exercício aqui, ainda nessa primeira unidade, na verdade, a gente está trabalhando somente com o ICMS. Então, como é que eu calculo e faço esse lançamento? O primeiro ponto que vocês vão fazer vai ser necessariamente montar aqui do ladinho uma base de cálculo, tá? Para quem ainda não entendeu toda essa dinâmica, faz desta forma. Pega o valor da venda, que foram os R$ 4.000, que seria a nossa receita, pega a sua alíquota, né? Neste caso aqui é padrão, 17%, e isto vai te dar um valor a pagar, seria o nosso ICMS a pagar, R$ 680. Tá? Na dúvida, quem vai acompanhando pelas resoluções aí, deixa eu ver se está gravando certinho. Na dúvida, quem está acompanhando aí pelas resoluções de vídeo, pode sempre observar as fórmulas, né? Agora ficou meio ruim de enxergar aqui. Vou tirar aqui. Aí. Então, eu estou multiplicando por 4.000 vezes 17%, ou 0,17 se eu fosse fazer em casas decimais, né? Valores decimais. R$ 680 é o quê? É o valor do ICMS a pagar. Como é uma operação única, né? Eu faço uma compra, faço uma venda, faço uma compra, faço uma venda, eu estou pedindo para vocês lançarem por operação. Então, ele usaria como base de cálculo o valor da receita. 610 é quanto de imposto. Então, a ideia que eu quero que vocês entendam é o seguinte: por que é importante registrar isso aqui? Porque eu vendi por R$ 4.000, não foi? Mas eu já gastei na compra R$ 913, certo? Que foi o meu CMV, ou quanto eu tinha usado daquele estoque, né? Na hora que eu vendi para o cliente. E eu também vou ter que pagar para o governo R$ 680 neste raciocínio, né? Então, dentro dessa mecânica, dentro desse cálculo básico aqui que a gente está fazendo, a despesa com o ICMS, o imposto a pagar, que é esses dois aqui, são esses dois aqui, servem justamente para a empresa ter um entendimento em relação a quanto que ela está lucrando em cada operação, a quanto que ela vai lucrar ao longo de um mês, a quanto que ela está vendendo, quanto que é do governo, quanto que é para pagar o fornecedor, quanto que é cada uma das circunstâncias, para ela entender realmente se o negócio é viável. E é essa a função da contabilidade. Então, nesse exemplo aí, de toda a operação, sobrou só R$ 2.400. Então, às vezes, né, a gente não entende essa dinâmica e não sabe por que está fazendo o lançamento. A regra do débito e crédito, de novo, baseia-se na natureza das contas. Então, se eu tenho uma despesa, eu tenho natureza devedora. Se eu tenho uma conta a pagar, eu tenho um passivo. Se eu tenho um passivo, eu tenho natureza credora. Para aumentar os dois ao mesmo tempo, eu preciso debitar a despesa e creditar o passivo, ou o a pagar, né? O ICMS a pagar nesse exemplo aqui. Então, por isso que o lançamento fica nessa estrutura, neste formato. Bacana? Débito e crédito feitos, resolvidos, vamos para a próxima e última parte do lançamento da venda, que aí na segunda vez já é mais fácil, né? Vocês já fazem a primeira, depois a segunda, então vai ficando cada vez mais tranquilo.
a gente vai ter o abatimento do ICMS por operação, e aqui entra aquele detalhe que eu falei no comecinho da aula. Quero comentar com vocês. Professor, na conta do PEPS, a gente fez um abatimento por unidade, né? A gente recuperou o ICMS por unidade. Por que a gente não fez isso no custo médio? A gente só não fez porque eu queria explicar para vocês as duas dinâmicas, tá? Olhando a garganta aqui. Porque se vocês pararem para pensar, expliquei isso para alguns, mas quero deixar registrado em vídeo aqui. Se eu tenho uma empresa que faz uma compra, sei lá, em janeiro, ela vai vender mercadoria ao longo do ano todo, né? Ela compra um grande volume, portanto, o crédito dela é baseado na compra, que seria esse lançamento de compra que a gente fez aqui, concordam? Esse ICMS a recuperar se baseia sempre no montante que ela comprou e quanto de crédito que veio. E se ela está pensando em comprar somente em junho, ela vai ter que pagar o ICMS de fevereiro, de março, de abril, sem usar nenhum crédito. Então, dentro desse raciocínio, é importante que vocês entendam a realidade da empresa, vão pensando como contadores que sabem e conhecem essa área tributária, pensando nesse débito e crédito ao mesmo tempo. Isto é a contabilidade, mas é muito importante ter a experiência em relação a isso, para que vocês percebam que se o crédito da compra de janeiro foi muito alto, e ele foi todo usado em janeiro, para a empresa não pagar nada lá de imposto em fevereiro, significa que em fevereiro e ela não compra, estamos em fevereiro e ela não compra mais nada, ela não vai ter crédito. Ela vai vender, vai ter imposto a pagar, vai ser alto provavelmente, e esse imposto a pagar não vai ter crédito, vai ficar caro. E aí, às vezes, isso falta na gestão do fluxo da empresa, né? O empresário não vai saber disso, ele não vai pensar nisso. Dificilmente, né, ele vai conhecer isso nos pormenores, igual vocês estão aprendendo aqui. E aí a ideia desse exercício é mostrar isso. Né? Então, por isso que eu separei aqui duas anotações, tá? Só para ilustrar para vocês, eu vou tirar isso aqui na hora que eu passar a versão oficial do exercício, mas se vocês me perguntarem, aí fica registrado, né, o artigo 99 e o 109 da disposição geral do nosso regulamento. Eu estou aqui no ICMS, esse é o livro online do ICMS, que seria o regulamento, né, atualizado de 2014 para cá, com algumas alterações, né, o lançamento dele ocorre em 2014, e eu quero comentar com vocês em relação a dois artigos, rapidinho. A gente vai ter o artigo 99, aumentando aqui o zoom só para ficar melhor para vocês lerem aí em casa, e vocês vão poder acessar também o link que eu vou deixar à disposição, e tá lá naquela apostila, nas últimas páginas lá, onde eu falo sobre o ICMS. O que diz o artigo 99? O ICMS é não cumulativo, compensando-se o valor que for devido em cada operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este ou por outro estado ou ainda pelo Distrito Federal. O distrito aqui é porque ele tem a condição de estado e município no sentido tributário. Ele tem as duas situações. Mas no nosso caso não se aplica, né? Então imagina que a gente está comprando dentro de Mato Grosso, vendendo dentro de Mato Grosso, ou fazendo isso para qualquer outro estado, mas sempre dentro. E essa ideia do não cumulativo quer dizer o quê? Olha, eu compro e eu pago um valor X. Dentro daquele valor X, de R$1.000, 17% é imposto. Porque foi destacado na nota, é o que a regra diz, é o regime de apuração normal, etc, etc, etc. Então, continuando, relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de serviço recebida, acompanhada de documento fiscal hábil, que é o que a gente chama de nota fiscal, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco, que aí é o básico do básico, né? Precisa estar regular em relação às suas obrigações, que é pagar o imposto, declarações e etc. Mas aqui é só para ilustrar para vocês o seguinte: o imposto ele tem a possibilidade de ser reduzido. Isso é o que a gente chama de ICMS ser não cumulativo. É exatamente isso. Então, se eu já paguei um valor que continha imposto na hora que entrou, eu posso abater na hora que eu vender, tá? E o outro artigo que eu queria comentar com vocês, que é o 109, os demais aqui vai falar de energia, vai falar de outros créditos em relação a ativo imobilizado ou permanente, né? Mas eu não vou comentar sobre isso com vocês agora. Ó, artigo 109. O crédito será escriturado pelo valor nominal e o direito à sua compensação extingue-se após 5 anos contados da data de emissão do documento fiscal. Então, dentro desse planejamento que a gente está executando, se a empresa compra só em janeiro, eu posso e devo, essa seria a regra geral, fazer o abatimento por operação conforme o crédito disponível. E se sobrar um crédito, a gente tem uma mecânica onde eu digo para o governo, olha, eu vendi menos do que eu comprei, portanto, sobrou crédito. Eu tenho algumas mercadorias aqui e eu vou utilizar no mês que vem.
Desde que feito corretamente, esse procedimento é perfeitamente acessível. Então, toda essa ideia, esse raciocínio é para mostrar para vocês que conhecer os meandros e os detalhes vai fazer a diferença no tipo de profissional que vocês vão se tornar. Bacana? Então, aqui eu fiz uma conta para poder dizer quanto seria o ICMS unitário. Né? Então, dentro desse raciocínio, a gente vai pegar a quantidade vendida, o ICMS a recuperar unitário e o valor total na operação. Tá? Então, não estou dizendo aqui que não pode utilizar todo o crédito. Pode, só que isso vai influenciar o valor a pagar nos meses seguintes. Às vezes é mais vantajoso utilizar tudo, às vezes não é. E é isso que eu queria que vocês entendessem e tivessem uma noção. É claro, é muita informação, é muito detalhe, é muita coisa, mas com o tempo isso vai ficando cada vez mais claro para vocês. Então, onde é que eu tiro esse valor do ICMS unitário? Eu vou lá na minha compra e divido pela quantidade que eu comprei, que foram 20. Então, vamos dar uma olhadinha? C24. Vou deixar marcado aqui, que aí a hora que aparecer ela vai ilustrar. Eu peguei o valor do 374, que foi o valor da compra, e dividi pelas 20 unidades. Quer dizer que eu tive um crédito unitário de 18,70. Então, eu tenho direito a usar 18,70 por mercadoria, por unidade que eu for vendendo. E aí, se eu vendi 10 unidades, bastaria que eu fizesse uma multiplicação. Vezes 10, eu chego a 187. Diferentemente de eu pegar e usar todo o valor do crédito aqui. Né? Todo o direito que eu teria, todo o ICMS a recuperar, teria esse crédito que eu estou me referindo aqui, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês. Por isso, aqui nessa resolução está aparecendo 187. Qual que é o grande diferencial? No final do exercício não vai fazer diferença nenhuma que o professor já pensou nisso e já fez a venda de toda a mercadoria para não incorrer em nenhum problema e dificuldade de interpretação. Vai mudar se você vai lançar aqui o valor cheio, que seria o 374, e vai mudar se você vai lançar o valor cheio na segunda operação, né, que seria outra compra, outra venda. Então, na verdade, o resultado se dá no razonete, na informação da apuração. Como a gente está fazendo por operação, eu recomendo que vocês entendam esse raciocínio e tentem executá-lo. Então, aqui, para finalizar, o débito do ICMS a pagar para que ele faça uma diminuição. Mostrando lá no razonete para vocês, a gente vai ter essas operações aqui. Vou aumentar um pouquinho, que é esse lançamento aqui, número 8. Ó. Número 8 e número 8. Razonete do ICMS a recuperar e razonete do ICMS a pagar diminuindo. Né? Então, primeiro ficou devendo 680 e agora diminuiu 187. Deixa eu puxar para cá. Significa que naquele momento, naquele dia, a gente está devendo para o governo apenas 493. Se eu fizesse o lançamento cheio, seria 680 menos 374. Eu ficaria devendo 306. E aí, como é que eu vou saber em que situação isso se aplica ou como é que eu vou decidir qual o cenário é melhor? Eu vou pegar o caso prático, que é a empresa que vocês estão operando, e vou calcular. Né? Então, dentro desse raciocínio, vou ver e vou descobrir se uma ou outra na apuração é mais válida, tá bom? O importante é que a mesma regra seja utilizada sempre, para que não haja confusão e que não haja uma mudança de critérios ao longo do processo. Bom, fechamos aqui o raciocínio, então nesse exemplo eu vou deixar assim unitário para vocês treinarem um pouco mais em relação a isso. Acho que já ficou claro, né? Se qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, assiste o vídeo anterior. E aí a gente continua o exercício agora bem mais rápido, né? Bem mais tranquilo. A gente vai ter a compra de 30 unidades. Vou tirar aqui que sobrou um pontinho, acho que na minha tela. 30 unidades e depois a venda de 40 unidades, fechando o nosso estoque. Então, vamos fazer aqui a primeira compra. Na compra, a gente vai repetir aquele processo. Tá? Então, compra de 30 unidades, valor R$ 3.500 à vista com ICMS. Então, eu pego os 3.500 menos 17%, 2.905. Aqui está a ilustração do cálculo, de novo, para vocês ficarem bem... ficarem bem tranquilos em relação a como fazer. Estou multiplicando 3.500, que é o valor da compra, vezes 17%. Debito estoque e debito ICMS a recuperar. Nos valores respectivos que eu encontrei, credito o banco para dizer saiu dinheiro do banco. Bacana? E na venda, aqui só corrigir, a gente vai ter a venda de 40 unidades no valor de R$10.000 à vista. Vou só alterar aqui que está com a base do mesmo. O valor está certo, 10 mil, então o que a gente precisa saber na venda? Débito e crédito em relação à
o reconhecimento da receita, saída da mercadoria, que é a baixa do estoque, a despesa com o imposto, com o ICMS, e o ICMS a recuperar o abatimento por operação. Débito, banco, crédito, receita no valor da venda. R$10.000 sem nenhum segredo. E aí o CMV, para achar o CMV, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Ir lá para minha ficha de controle de estoque e preenchê-la para descobrir o custo da mercadoria. Então vamos para a nossa ficha. Como a gente só tinha preenchido até o dia 15, a gente vai precisar colocar no dia 16 a compra. Né? Então, caso você queira, faz a compra e já vai para a ficha do estoque. Ou deixa para fazer na hora que você fizer a venda. Se quiser, também pode preencher a ficha antes mesmo de começar o débito e crédito. Assim você já vai saber os valores e já vai treinar também. Então, a gente tem 30 unidades, 2.905, que foi o valor do estoque, e dividindo um pelo outro, por 30, a gente vai ter 96,83. Vai dar uma dízima periódica aqui e não tem problema, pode usar o 96,83. Qualquer dificuldade de arredondamento eu já expliquei para vocês, tá? Isso aí a gente vai ajustando conforme o exercício. Lembrando que a primeira coluna é compra, são esses azuizinhos aqui, e a segunda coluna é saída. Então eu tenho alguma venda no dia 16? Nenhuma, então deixa zerado. Faz um tracinho, coloca o zero, da forma que vocês acharem melhor. Por fim, no dia 16, vamos fazer uma atualização do nosso saldo de estoque, que seria a terceira coluna, né? A última coluna de todas. Então, dentro desse raciocínio, a gente vai ter, então, R$913, que é o saldo anterior do estoque. Só para deixar bem claro, é esse valor aqui que a gente tinha encontrado. Vou deixar em laranja aqui. Então, a gente tinha 913. E agora entrou mais... Vou puxar aqui. 2.905 mais 2.905. Qual foi o saldo do nosso estoque? Foi esse 2.000 aqui atrás, tá bom? Saldo final do estoque, 3.818. Em relação às unidades, o que a gente precisa saber? Tínhamos 20 unidades, vendemos 10, sobraram 10. E depois compramos mais 30. Então, a gente fica com 40 unidades. Basicamente é daqui que vem esse raciocínio e as fórmulas estão aqui para facilitar a vida de vocês, caso vocês queiram. Então, ó, 10 unidades, que é o que sobrou no dia anterior, mais 30, menos 0, que seria saídas, a gente fica, portanto, com 40 unidades. Preenchido este, vou marcar aqui, saldo do estoque, preenchida a quantidade, eu faço uma divisão de um pelo outro. Então, 3.818 por 40 unidades me dá um custo unitário médio de 95,45. Aqui ficou sem dízimas periódicas. Basicamente, para eu ajustar. Esse 95,45 vem aqui para baixo, no dia da nossa segunda venda, que é o dia 18, para reforçar aí, ó, dia 18, venda de 40 unidades, a última parte ali do exercício na compra e venda. Bacana? Então, o que a gente precisa observar? Tem compras no dia 18? Não tem. Então, vamos para a coluna de saídas. 40 unidades a 95,45 vezes 95,45 chegam a um CMV de 3.818, fazendo com que o meu saldo final do estoque fique zero, que eu não tenha, portanto, um custo médio. Aqui ele está no erro, que basicamente eu estou dividindo zero por zero, só para deixar bem claro para vocês. E o saldo final foi zero, portanto, neste dia. Aqui do lado tem a fórmula, tá? Então, estoque inicial 3.818, estoque final zero. Qual foi o CMV? CMV é igual estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, seria o mesmo de eu dizer 3.818 de saldo inicial mais compras, zero, não houve nenhuma compra no dia 18, menos o estoque final, 3.018, ok. Então, aliás, menos o estoque final seria zero, né? Menos, mais zero, menos zero, CMV igual a 3.818, só para não confundir aí. Por isso que o CMV é o valor do próprio estoque, porque foi vendida toda a mercadoria. Bom, concluído este processo, é daqui que sai o valor do lançamento número 11, para a gente poder entender que o débito CMV é uma despesa, então eu tenho que aumentar. Crédito estoque, o estoque é o quê? Natureza devedora, ou seja, parte do ativo, eu preciso diminuir, dizendo saiu, não tem mais, agora ele precisa ser zerado. E isso vai fazer com que o razonete do estoque, vamos achá-lo aqui rapidinho, aqui, fique com duas entradas, totalizando 1.826 mais 2, 905, menos duas saídas, 913
menos 3.818. Ao final do estoque tem que ser 0. Aqui ele está assim por causa daquele arredondamento do exercício anterior, tá? Estou usando a mesma planilha. Bom, e por fim, o ICMS. Então, primeiro passo, observar o valor da venda, ICMS a pagar. Valor da venda, alíquota, valor do imposto, R$ 1.700. E fazer o abatimento conforme a operação. Então, aqui, observem que eu fiz uma planilhinha do lado também para mostrar para vocês que dentro do custo médio eu também posso fazer o ICMS a recuperar unitário. O que eu preciso saber? A regra de quanto que vale cada um. Então, dentro do primeiro raciocínio, a gente teria 40 unidades vendidas, né, que é esse total aqui. 10 unidades teriam um ICMS a recuperar de 18,70, né, que foi o que a gente acabou usando metade antes, e agora eu teria 30 unidades a 19,83. Como é que eu achei esse 19? Ó? Eu peguei lá o valor da minha compra, que é o 595, foi o imposto a recuperar, e dividi por 30. Lembra? Então, dentro desse raciocínio, 19,83. E aí, por fim, soma os dois, né, dentro dessa mecânica, e soma os resultados também. Então, aqui eu estou somando 187 de um, mais 595 de outro, chego a 782. Então, este é o valor do meu ICMS a recuperar. Deixa eu ver qual que eu tinha usado aqui, acho que era esse. Então, basicamente, é daqui que eu extraio este valor de 782. E, de novo, é a mesma regra, o mesmo raciocínio que eu comentei com vocês antes. Se eu tivesse aproveitado tudo na primeira conta, aqui eu só aproveitaria, né, na primeira venda, no caso, eu só aproveitaria o que sobrou da segunda compra, ou seja, aquele valor de 595. Tá? Mas percebam que no final, conforme eu montei o exercício, a base de vocês vai ficar assim. Então, nessa parte aqui, a gente vai usar, ó, 969 e zerar o ICMS a recuperar. E esse usar o 969, ou seja, este aqui, é a mesma coisa que diminuir aqui no ICMS a pagar, 969. Vou marcar ele aqui. Só para vocês observarem, esses dois lançamentos têm a mesma origem, né? Que é o lançamento 8 e o lançamento 13. Então, esses daqui iguais, né, invertido, obviamente, o débito e crédito, para diminuir em um e zerar no outro. Então, basicamente, a gente está usando 969, que foi o total de crédito que a gente teve direito ao longo do processo. Aí, no passivo circulante, a gente vai ter que somar quanto a gente ficou devendo, 680 mais 1.700 da segunda venda, que seria o imposto total do mês, né, de todas as operações, menos os 187.782, vai sobrar um ICMS a pagar de 1.411 dentro deste raciocínio, tá? Então, só para ilustrar para vocês, para deixar detalhado, para mostrar todo o processo. Acabou o livro diário? Não. Depois do abatimento da segunda venda, é importante que vocês observem o exercício. A gente vai ter duas situações. A primeira é a depreciação, comprei um imobilizado. Vou depreciar? Sim. Essa é a resposta padrão. Tá? Salvo raras exceções, todo imobilizado que a empresa tiver, vocês vão lançar uma depreciação mensal, anual, bimestral, trimestral, conforme seja a operação. Recomendo, como eu já disse, que façam o cálculo mensal para lançar todos os meses, que é a forma pelo qual o exercício é feito. E depois, por fim, a despesa com a base de operações da empresa, que são as despesas gerais que acontecem, que aqui eu trago nesta tabelinha, né, que seriam essas despesas que vocês vão somar. Então, vem aqui no exercício e pega R$ 150 do combustível, soma com R$ 150 de alimentação, soma com 300, soma com 300 de energia elétrica e mais R$ 100 da água. Vem no exercício e marca aqui que o total de despesas foi de R$ 700. Vem para o livro diário e vamos fazer os lançamentos disso. Então, o reconhecimento da despesa com depreciação, debito de despesa e credito, depreciação acumulada de veículo. E aí eu comentei com vocês várias vezes, cuida, faz essa despesa aqui, sempre com o nome de despesa. E essa conta aqui, ela não é necessariamente uma despesa, tá? Então, cuida realmente para não confundir as duas e observar débito, despesa, crédito, depreciação acumulada. Não tem despesa na segunda conta aqui de baixo no crédito que eu estou falando. Como que calcula o valor? O valor do bem dividido pela vida útil. Professor, como é que você chegou nesses 60 meses? A gente vai ter
5 anos de vida útil vezes 12 meses, 60 meses ao todo. Vida útil mensal. Depreciação mensal. Bacana? Seria o mesmo, a gente dividiu 60 mil por 5 anos, mas por que 5 anos? É o que eu estou passando para vocês aqui da tabela de depreciação, tá? É a base que a gente está utilizando. Muda dependendo do veículo, muda dependendo do imobilizado, tem que tomar cuidado na prática em relação a isso. Mas vamos lá. 60 mil dividido por 5 anos significa 12 mil de depreciação todo ano. Dividido por 12 meses vai dar R$ 1.000 por mês. É basicamente assim que a gente chega nesse raciocínio. Lembrando que aqui não é uma máquina, então o tipo de depreciação é aquela linear, né, acumulada mês a mês. Beleza, fez a depreciação, passa agora para o reconhecimento das despesas fixas ou recorrentes no mês da operação. Débito, despesa, crédito a pagar. Então, débito, despesa com combustível, crédito, combustível a pagar. E o valor é o mesmo que está no exercício na tabelinha. 150 aqui para o combustível, alimentação aqui embaixo também 150, energia R$ 300 e água R$ 100. Fechou aqui, vamos à apuração do exercício para finalizar e saber se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele mês de janeiro. Como é que eu faço a apuração? Debito receita, credito ARE. Sempre. Se eu tiver mais de uma receita, eu vou fazer o valor cheio das receitas. Então, para este lançamento, é importante que vocês façam o razonete da receita com venda de mercadoria. Vou achar ele aqui. Seria este razonete aqui. Então, eu vou apagar essas informações só para mostrar para vocês como é que eu chego nesse caso. Imagina que você tem o razonete da receita com venda. Ver se ele está gravando certinho aqui. Imagina que você fez o razonete, está montando todos eles, né? E chegou na vez da RE, o razonete de receita com venda. Aí você vai vir no livro diário e vai pegar todos os lançamentos que teve receita. Então, que hora que eu tenho receita? Sempre numa venda. Primeira venda dia 15 e depois segunda venda dia 18. Esse lançamento aqui, ó, crédito R$ 4.000. Então, eu venho no razonete, vou fazer automático aqui só para ilustrar mais fácil. Lançamento número 5. Bacana? Então, a primeira parte vai estar assim. Depois, como eu já sei que tem uma segunda venda, a gente vai lá para o lançamento da segunda venda, que seria este daqui, ó. Vou marcar ele aqui. Outro crédito, né? Nesse momento. Valor da venda 10 mil. Lançamento número 10. Beleza. Fiz aqui. Vou ter uma apuração prévia, que seria mais ou menos fazer o seguinte, ó. Somar tudo que eu tenho aqui. Somar tudo que eu tenho aqui. Nesse momento, o razonete está assim, então ele teria um saldo final, né? Seriam os R$ 14.000. Só que eu já expliquei para vocês que o razonete da receita e o saldo final da receita precisam ser zerados. Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer um débito nesse lugarzinho aqui, tá? Então, para fazer o débito, bastaria que vocês observassem a seguinte situação. Seria esse lançamento aqui. Deixar ele verdinho também, porque é a receita, né? Só para mostrar. Débito receita, valor 14 mil. Então, eu venho aqui, debito 14 mil, fazer em cima, como se fosse aqui, vai ficar mais fácil. Assim, eu fico com 14 mil dos dois lados, né? É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Lançamento 5, lançamento 10, lançamento 19. Então, eu fiquei com 14 mil de um lado, 14 mil do outro. Por isso que esse 14 mil aparece, né? Porque é justamente a soma do que estava de um lado. Do mesmo jeito que eu faço um débito aqui, seria esse daqui, vou deixar em azul, porque eu acho que azul daí dá para ver, eu faço um razonete de apuração do resultado, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Lançamento 19, R$ 14.000. Então, este é o crédito, a RE, seria este daqui. E o débito lá em cima. Então, assim, eu consigo fazer uma dinâmica onde eu zero um razonete e jogo esse valor para outro razonete, de modo que depois eles possam se confrontar. Vamos fazer o mesmo com o CMV e com as outras despesas. Então, o CMV, vamos lá no razonete do CMV. Bacana. Então, eu vou tirar ele aqui. Num primeiro momento, eu tinha feito até no total aqui. Num primeiro momento, o razonete de vocês do CMV vai estar assim, zerado, sem nada, né? Neste caso. Aqui é uma soma. Vou até somar tudo.
Eu jogo a mesma fórmula. E depois a gente vai zerar ele e deixar ele certinho. Então vamos lá. Que hora que eu tenho o CMV? Volto no meu livro diário, vou na primeira venda e tá aqui. Lembra que a gente vendeu lá no dia 15? Então eu tive um CMV, 913. Lançamento número 6. E a segunda venda, 3.818, lançamento número 11. Deixa eu marcar ele aqui. Seria este daqui. Vou deixar em amarelo, tá? Só para mostrar para vocês o que é esse lançamento. Então tá aqui o primeiro CMV, 913. Segundo CMV, 3.818. Como é que isso fica no Razonete? Somando os dois, eu tenho 4.731, né? E aí eu preciso fazer um zeramento. Então aqui, lançamento número 20, crédito. Então, basicamente, esse 4.000 surge justamente do lançamento número 20, que é esse daqui, ó. Só para deixar bem claro. Aqui, crédito, para zerar o Razonete. E o débito tem que ser também na minha ARE. Deixa um azulzinho mais claro. Então, se eu fiz este daqui, que é o crédito, zerei o Razonete, ficou os dois lados com saldo igual, né? Vou lá na minha RE e ó quem tá aqui. O meu valor de CMV. 4.000, lançamento número 20. E esse processo eu repito para as outras despesas, né? Da mesma forma. Então, eu vou ter que debitar todos os AREs, estão vendo? Então, esses valores aqui. Ali eu fiz um débito para cada um, né? Que está lançado manual, ó. São estes aqui. Mas vocês podem também fazer o valor cheio, né? Eu só faço um por um para vocês saberem quais são os valores. Que eu tenho que zerar os razonetes individuais. Então, vamos ver a despesa com depreciação. Aqui do lado. Então, vou montar o razonete, tá? Esses números aqui eu já vou deixar para facilitar, mas vamos lá. Primeiro, a gente vai debitar. Voltando lá atrás. Primeiro tem o lançamento do reconhecimento da despesa. R$1.000, lançamento 14. Bacana? É uma despesa. Isso que eu quero que vocês tomem bastante cuidado. Se eu quero zerar, como é que está o saldo dele? Está R$1.000, porque eu tenho 1.000 aqui, e aqui está como se fosse zero. Né? Então, está errado isso aqui. Eu preciso fazer com que esse saldo final fique zero. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir no meu débito e crédito da RE, da apuração de resultado, e vou fazer um crédito. Ó. Despesa com depreciação, R$1.000, que é o próprio valor do razonete. Fiz com que o razonete ficasse zerado. Esses 1.000 aqui, despesa com depreciação, aqui e aqui. Vão vir aqui para baixo, dessa forma. Um azulzinho, R$1.000. 2.380 é a despesa com ICMS. E as despesas de manutenção básica são essas daqui, que estarão dessa forma. Com isso, meu razonete vai ficar dessa forma. Bacana? Então, observem aí. Todas as continhas de despesa são essas daqui, ó. Despesa com combustível, saldo zerado. Despesa com alimentação, saldo zerado. Você faz o mesmo processo. Primeiro lança o que estava já no livro diário, soma todos os valores, e aí para zerar, eu tenho que fazer um débito ou um crédito nessa conta. Eu tenho que creditar no caso das despesas, né? Que seriam esses lançamentos aqui, ó. Tá? Então, só para deixar bem claro para vocês aí, seriam esses lançamentos aqui. Esse aqui também. Então, mais especificamente, seriam essa base aqui, né? Todos esses que vêm zerando acabam aparecendo aqui embaixo de novo. Eles não somem, eles não desaparecem. Por que que eles aparecem aqui embaixo? Para a gente fazer uns subtotais, ó. Para a gente poder analisar e saber se a empresa teve um lucro ou um prejuízo. Então, R$14.000 de um lado, que é o que eu tenho lançado, e do outro lado, vou ter que somar. Então, vamos somar um por um. 1.731, R$1.000, 2.380, 150, 300, depois R$100. 10 mais 100. 8.811. O meu razonete vai estar dessa forma. Vai chegar um momento em que o razonete de vocês vai estar basicamente assim. Vai ter 14.000 de um lado, 8.811 de outro. E aí basta que você vá do maior para o menor. Pega os 14.000,
menos 8.811, qual é a diferença? 5.189. Então, para zerar esse razonete aqui, o que eu tenho que fazer? Ó? Esse é o razonete da apuração do resultado. O que eu tenho que fazer? Se eu fizer um crédito de 5.189, eu vou estar fazendo o seguinte, somando este com esse, somando este com este. Que aqui é como se ficasse zero, né? É como se não tivesse nada. Então tá errado ainda, tá vendo? Então o que eu tenho que fazer com ele? Pegar esse 589 aqui, para que ele fique com 14.000 dos dois lados. Mais especificamente aqui embaixo. A soma de todas as operações anteriores com a soma de todas as operações anteriores. Ele fique 14 de um lado, 14 do outro e zero. Aqui eu sei que o meu razonete acabou, né, que eu tenho então. Só que se eu fiz esse débito, eu puxar ele aqui para ficar com, que é esse lançamento, ó, de lucro ou prejuízo, eu preciso também fazer um crédito, né? Então, se eu fiz um débito na forma de lucro, eu preciso creditar os lucros acumulados, que seria esse lançamento aqui. E aí eu coloco o mês entre parênteses para vocês saberem que é mês de janeiro, porque depois ele acumula, né? Fevereiro, março, abril, até o momento da distribuição. Então, feito isso, a gente encerra a parte do livro diário e do livro razão. Depois do livro razão, vocês vão ter que fazer, claro, só reforçando aí, todos os demais que são receitas, despesas, ativo e passivo, ó, estoque, capital social, banco, todos eles têm que ter essa soma de todos os lados, para você achar um saldo final e ter essa movimentação. Para trazer isso para o balancete, você apenas estrutura ele primeiro. Então, a gente vai ter a conta, que são essas contas aqui. Eu fiz já no formato do balanço, né? Eu expliquei isso para alguns de vocês, mas a gente vai ter a conta, a gente vai ter o saldo anterior, o débito, os créditos, né? Os movimentos aí a débito, os movimentos a crédito e o saldo final. Tá? Então, eu deixei a fórmula aqui do lado para vocês poderem consultar e saber como é que a gente encontra esse saldo final. Então, por exemplo, numa conta do banco, a gente vai ter saldo anterior? Não, porque é o primeiro mês de movimento. Quanto foi o movimento a débito? Esses 414 mil é a soma de tudo que foi debitado. Ó. Vou botar ele aqui num verde clarinho. Todos esses débitos totalizaram 414, estão vendo? Tá aqui. E todos os créditos totalizaram 65.700. Bacana. Então, movimento a débito, movimento a crédito. Então, se eu pegar, de um lado, 414 menos 65.700, eu chego a 348.300, que é o saldo final no balancete, e também vai ser o valor que eu vou utilizar no meu balanço patrimonial. Tá aqui, banco, 348.300, mesmo valor que a gente encontrou. Então, o banco aí, nesse caso, é um exemplo de uma conta do ativo, né? E esse exemplo de conta do ativo vai ser utilizado para todas as contas especificamente. A exceção à regra vai ser a depreciação, que a natureza dela é diferente. Né? Então, o veículo não tem movimentação, vamos dar uma olhadinha ali. O veículo, ó, ele só tem o débito, tá aqui, marcar ele inteiro. E aí o movimento de crédito não tem, então o saldo final tem que ser esse mesmo, tá? Então aí é só para vocês observarem, né, basicamente entenderem a mecânica, as contas do passivo, movimento a débito, movimento a crédito, que é a soma de toda a movimentação que ele teve. Professor, e o ativo circulante, o passivo circulante? Eles somam os grupos, né, eles somam todas as contas. Então a ideia aqui do ativo circulante, ó, é que ele some todas as contas que vão dentro do ativo circulante. Então, se eu pegar toda a movimentação, 14 mil do banco, 4.731, 969 do ICMS a recuperar. Eu tive um movimento a débito nas contas do ativo circulante de 419.700. Feito isso, feito o processo para todos os demais, né, aqui os fornecedores, por exemplo, ó, aparecem todos na forma do crédito. Por que o ICMS, por exemplo, tem débito? Porque diminuiu ele, lembra? A gente usou um crédito aproveitando, né? A gente usou um direito. Eu tenho que parar de usar essa expressão crédito, porque isso é do fiscal, né? Às vezes confunde a cabeça de vocês, mas a gente usou um direito e reduziu. Então, no caso do ICMS, a gente ficou com 30,80, aliás, 2.380, menos 969, saldo final 1.411, que foi o mesmo que a gente achou no razonete. Isso vem para cá, ó, 1.411.
passivo circulante, passivo não circulante não tem nada, capital social 400 mil, lucro acumulado 5.189. Total do balanço, total do ativo e total do passivo iguais, quer dizer que bateu. Bacana? Então, dentro desse raciocínio, fechamos o balanço patrimonial. Estou atualizando o nome da empresa só para não confundir vocês na hora que eu passar a resolução. Professor, e a DRE para fechar? Princípio básico da DRE. O que eu preciso que vocês aprendam nesse momento é que uma demonstração de resultado é composta pelos seguintes elementos. Vou botar o nome cheio, demonstração de resultado do exercício. Depois a gente mescla. A gente vai ter sempre um seguinte princípio. As receitas somam as despesas e custos, né? É que a gente não está usando aqui, diminui. Isso vai servir para que a gente apure um resultado, tá? Dentro dessa mecânica, mesclar ela aqui, a gente vai ter receitas e despesas. Se eu fosse fazer uma DRE simplificada, o que eu faria? Qual foi o total das minhas receitas? 14 mil, que se eu lembro de cabeça, né? A gente tirou esse 14 mil da soma das duas receitas. Então, foi uma venda de 4 mil mais uma venda de 10 mil. 14 mil reais, fechamos aqui a primeira parte. E o total das despesas? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente teve, vou puxar aqui do nosso livro Razão e no nosso livro diário. A gente teve, olha só, uma despesa com o CMV, aqui, de 4.731. Uma despesa com depreciação de R$1.000. Uma despesa com ICMS, que está aqui, 2.380. Mais as despesas básicas ali da operação, combustível, alimentação, energia e água, R$700. Teve um total de despesas de 8.811. Concordam? Então, dentro dessa mecânica, a gente teria 8.811. E o que seria, então, a minha DRE? A minha DRE seria a demonstração da diferença de 14 mil menos o 8.811. Então, deixar ele aqui de vermelhinho. Só que vocês percebem que isso aqui não explica muita coisa? Isso aqui daria um resultado de 5.189. Então, beleza, eu sei que o resultado está positivo. Mas o fato de eu não saber quais foram os tipos de receita, se isso foi uma receita com venda, se foi uma receita de venda de mercadoria ou de produto, receita com venda de prestação de serviço, receita financeira, ou outro tipo de receita ou ganho que eu possa ter tido, sei lá, dentro ou fora da operação, né? Eu não consigo detalhar a informação. Então, para montar a DRE, você só precisa disso aqui, receitas e despesas. A diferença de um para o outro é resultado. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina eu tive, né, não é o caso aqui do exercício, mas eu tive 5 mil de receita no mês. Aí eu somei todas as despesas e deu, sei lá, 9 mil reais. O meu resultado é menos 4 mil. 5 menos 9, falta 4 mil. Quer dizer que eu tive um resultado negativo. Esse resultado negativo, eu vou chamar ele de prejuízo. Só que eu não sei por que eu tive prejuízo, porque eu não sei quais são essas despesas. Enquanto que aqui eu tive lucro e eu também não sei por que eu tive lucro. Então, se eu não entender e dar um nome e usar as nomenclaturas, eu não vou conseguir entender o porquê. Por isso que a DRE ela segue essa estrutura base. Então, eu passo para vocês o resultado operacional, né, a receita operacional menos as deduções, igual a receita operacional líquida. Então, aqui, só para deixar bem claro, a gente está somando a receita operacional bruta menos as deduções. O que são as deduções? As deduções, a gente poderia considerar o seguinte: então, a receita mais receita, montando, né, aí a nossa DRE, menos as deduções. As deduções, repetindo aí o raciocínio, seriam impostos sobre vendas, seriam, por exemplo, devoluções e outras várias situações, né? Então, vendas canceladas, que tem diferença entre devolver e cancelar uma venda, né? Basicamente, o principal seria isso. Então, o resultado seria uma receita líquida, tá? Então, a receita bruta e a receita líquida. Então, é estes daqui em vermelhinho para a gente poder fechar bem o raciocínio. Eu já estou quase concluindo.
Mas aqui é para detalhar o conceito da DRE, que vocês ainda não tiveram uma aula específica sobre isso, né? Então, a receita bruta é tudo aquilo que a gente vendeu. Então, dentro da receita bruta, eu poderia ter o seguinte, aqui o professor não está passando isso para vocês, mas basicamente a gente teria receita com vendas de mercadorias, a gente também teria receita com vendas de produtos, mais uma aqui, e a gente ainda poderia colocar, se houvesse, né, uma receita com prestação de serviço. Então, imagina que eu tive R$10 de venda de mercadoria, R$20 de venda de produto e 50 de serviço. Se eu tivesse esse cenário aqui, qual seria a minha receita bruta? A minha receita bruta seria a soma de todas as receitas. Por isso ela leva esse nome. Então, os R$80 é a soma do que vem logo abaixo no caso da DRE. Se vocês observarem esse padrão, vocês vão entender a formação da DRE. Então, no caso aqui do exercício, a gente tem 14 mil. O Google Meet me falando que eu já estou demorando. 14 mil. A gente tem receita com venda de produto? Não. A gente tem receita com prestação de serviço? Também não. Então, a receita bruta é só 14 mil. Qual é o imposto sobre venda que a gente tem? Vezes 17%. 2.380. Concordam comigo? Vamos dar uma olhadinha ali como é que ficou. ICMS sobre vendas. Esse ICMS sobre vendas é o mesmo do razonete. Despesa com ICMS sobre vendas. Por isso que ele leva o nome de despesa. Vamos olhar lá como é que ele está. Cadê? Aqui. Ele não deu 2.380. Aqui, inclusive, eu tenho que corrigir. Foi bom ter vindo, ó. Já ia ficar... Cadê? Aqui. Lançamento 22. Ele não somou 2.380, porque na primeira venda a gente teve 4.000 vezes 17%. 680. Depois, na segunda venda, a gente teve 10.000 vezes 17%. 1.700. Então, a despesa do imposto foi essa. Dentro desse raciocínio, 2.300. A gente teve alguma parte no exercício que falava de devolução? A gente vendeu e o cliente devolveu? Não, então foi zerado. A gente teve alguma venda que o cliente cancelou, que ele desistiu? Também não. Então, dentro desse aspecto, qual é a soma das nossas deduções? A gente teria os 2.380 apenas. Por isso que a estrutura da DRE está formada dessa forma. Então, a gente vai ter apenas o ICMS antes da receita operacional líquida, seria essa aqui. Então, 14 mil menos o 2.380. Qual foi a nossa receita líquida? 11.620. Depois da receita líquida, a gente tem o custo da mercadoria vendida. A gente poderia ter o custo do produto vendido. Deixa eu colocar aqui do lado, entre parênteses, CMV, CPV e o custo do serviço prestado ou vendido. Só para ficar os dois. Que eu já vi as duas nomenclaturas e já vi a galera se confundir, tá? Custo do serviço prestado eu chamaria de CSP. Custo do serviço vendido, CSV. Dependendo do livro ou do autor que você está seguindo, ele vai falar de uma forma ou de outra. Como a gente não teve produto vendido nem serviço prestado, a nossa despesa aqui nesses casos é de zero. Portanto, não vão existir. Vou botar tudo aqui logo como contábil, fica mais fácil. Então, zerou. Já o CMV a gente teve. Então, o CMV a gente extraiu da onde? Daqui e daqui. Então, dentro desse raciocínio, na nossa ficha de controle, a gente teve um custo de mercadoria vendida de 913 e depois outro de 3.818, totalizando 4.700. Aqui, inclusive, eu tenho que atualizar. Ele está com... Cadê o CMV? Aqui. Ok. E aí eu coloco um negativo aqui para ele ficar vermelhinho, somar e atualizar. Bacana? Então, aqui dentro desse raciocínio foi 4.731. Então, basicamente,
Quando eu tenho a minha receita líquida, eu sei que eu já tirei o imposto e outras despesas inerentes, que é um dinheiro que não vai vir para mim. Agora, com o dinheiro que vai vir, de fato, para a empresa, eu ainda preciso entender que eu estou à procura de um resultado operacional, ou seja, que a minha operação ela é compra de mercadoria e revenda, ela é fabricação de produto e revenda, ela é prestação de serviço. Então, o resultado operacional bruto da operação se deu justamente porque a gente vai pegar a condição do 4.731 do CMV e tirar, né, diminuir dos 11.000 que foi a receita líquida. Então, este menos este. Sobrou até esse momento 6.889. E aí, basicamente, como eu não tive esses aqui, eu não tenho um controle deles, né? Mas caso eu tivesse, eu teria uma ficha, por exemplo, de prestação de serviço, com as ordens, qual que é o material que eu uso no serviço, se fosse fabricação de mercadoria, eu teria lá uma lista de materiais que eu uso, matéria-prima, mão de obra, um monte de coisas que eu englobaria dentro do cálculo dessa parte de custo, ou custeio ali do produto, tá? Que vocês vão ver isso mais para frente. E aí, depois do resultado operacional, o que eu coloco aqui para vocês? Direto as operações, ou as despesas com a operação, tá? Mas a gente poderia ter, por exemplo, menos despesas operacionais, que dentro desse grupo a gente tem, por exemplo, despesas administrativas. Eu já vi também separarem despesas comerciais, despesas administrativas, comerciais, financeiras, por exemplo, caso houvesse, uma série de outros tipos. Né? É que aí dentro do exercício não faz muito sentido a gente aprofundar nisso, porque basicamente todas elas são operacionais. Né? E aqui entraria ainda também outras receitas que somaria, tá? Só para deixar claro. Existem vários formatos de DRE. Tá? Essas despesas operacionais elas seriam uma soma das despesas administrativas e comerciais. Então, eu poderia chamar, por exemplo, que a despesa com combustível é uma despesa comercial. Por quê? Porque o combustível utilizado é o combustível para entrega da mercadoria, ou é o combustível que o vendedor usa para visitar o cliente e fazer a venda. Não quero chamar só de despesa administrativa, ou quero chamar só de despesa operacional de modo geral. Não tem problema, desde que a sua demonstração de resultado esteja ilustrando, eu vou deixar 0 e 0, ilustrando a soma de todas as suas despesas. E aí, observa que uma despesa importante que entra aqui é a nossa depreciação. Essa depreciação, ela tem que entrar justamente para poder reduzir esse resultado líquido. No caso das empresas do lucro real, é permitido, então essa redução ela vai fazer esse efeito, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui quanto foi o total das nossas despesas, R$ 1.700, somando todas elas. Então, isso aqui é uma soma de todas as despesas que vem abaixo. Né? Foi o que a gente encontrou, e isso é a mesma informação que a gente achou até o presente momento, todos eles aqui, na nossa apuração de resultado. Então, outras receitas eu não tive, que é 0, e aí eu chego a um resultado líquido, ou operacional líquido. Basicamente, que é o resultado bruto menos as despesas operacionais. Né? Soma esse menos esse, uma vez apenas. Esse resultado operacional líquido aqui, por enquanto, está positivo. E aí, vocês veem que a DRE termina, né? Eu não peço mais nada, mas aqui a gente ainda teria, por exemplo, esse resultado ele também pode ser chamado antes do IR barra CSLL. E aí aqui eu teria, por exemplo, ó, dando um exemplo aí para vocês, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. No exercício a gente não está calculando, porque eu não passei regime tributário, não é o foco da matéria, mas entraria basicamente aqui. E aí a gente teria um resultado após a contribuição. Então, só para ilustrar aí para vocês um cenário de ver mais ou menos uma DRE mais completa. Como o imposto de renda aqui, seja ele por provisão ou enfim, né, a gente não tá trabalhando, repete esse valor. Tá? Então, depois, aqui, seria um resultado após o IR, antes das participações. No caso de uma SA, por exemplo. Então,
empregados, debêntures, deixa eu lembrar aqui, administradores, são alguns dos exemplos de participações de lucro que poderia existir. Então, com base nesse lucro é que a gente faria, por exemplo, né, nesse resultado, melhor dizendo, a distribuição de participação nos lucros da empresa. Então, com base nisso é que vai reduzindo até... Aqui existem outros grupos, tá? Existem reservas, existe uma série de mecânicas que a empresa pode adotar para chegar efetivamente a um resultado líquido. Tá? Então, aqui eu usei alguns exemplos só porque eu não lembro todos de cabeça agora, mas se a gente der uma olhadinha na Lei 6.404, de 1976, a lei das SAs, ou Sociedades Anônimas, vocês vão ter toda essa estrutura citada, passo a passo, a ponto de poder visualizar isso com mais clareza, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu estou gravando. Para fechar, então, qual seria o nosso resultado líquido? 5.189. Vou diminuir para a gente poder ver tudo, tá? De uma vez só. Então, imagina se eu fosse, por exemplo, e aqui, né, foi reduzido ainda, né, começaria aqui, tá? Então, isso aqui tudo seria uma DRE só, até chegar no resultado líquido. Então, o professor, ele pede para que vocês lancem dessa forma, basicamente para poder dizer, olha, só uma versão resumida que vocês precisam aprender a executar. Mas isso aqui não é diferente de chegar e fazer... Deixa eu apagar essa do meio aqui, que foi o prejuízo. Não é diferente de chegar e fazer esse primeiro modelinho. Né? Seria o mesmo princípio, a mesma lógica, a mesma execução, inclusive. Só que olha a diferença do detalhe e do grau de informações que eu consigo. Se eu fizer dessa forma, beleza, tive lucro. Mas como é que isso foi? O que impactou nesse lucro? Como é que eu diminuo tantas despesas assim? Por que está tão caro essas despesas? É aqui que eu vou descobrir. Então, é aqui que eu vou pegar essas informações e fazer uma leitura mais detalhada. E saber, olha, a cada 14 mil reais, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. A cada 14 mil reais, eu tenho uma receita líquida apenas 83%, de 11.620. Então, quer dizer, se eu vendesse 150 mil reais, a minha base média aí, 3, 124 mil. Então, a cada 150 mil reais, eu só teria 124 mil em dinheiro. Por quê? Porque no meio do caminho tem uma coisa chamada ICMS. É esse valor aqui. Vou deixar bem claro para vocês, como a gente usou uma alíquota só, né? Fácil de identificar. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, dentro da operação do resultado bruto, a gente poderia fazer essa divisão aqui para uma análise mais detalhada e descobrir que a cada R$1.000 que eu vendo, 49 é o resultado operacional. Porque, em média, eu estou tendo aqui, e isso é por períodos, então eu tenho que interpretar essas informações, eu tive ali um custo de mercadoria vendida de 33%, 34% praticamente. Né? E aí é que entra a essência do trabalho do contador, porque é aqui que a gente vai realmente executar. Só que vocês precisam começar entendendo a estrutura, saber o que significa cada uma dessas nomenclaturas, saber como é que a gente chega nesses valores, como é que a gente calcula os impostos, as outras despesas, todo o processo, para daí saber explicar para o cliente por que deu 5.189 de lucro ao longo daquele mês. Na cabeça dele, ele vai saber, 14 mil foi o que eu vendi, mas e os 8 mil? Né? O que é essa despesa, por exemplo? Então, entender essas nuances vai fazer com que vocês cheguem a efetuar as demonstrações a ponto de saber explicar essas demonstrações também. É claro, tem uma grande jornada pela frente, né? Vocês vão avançando conforme o aprendizado, vão entendendo cada uma das nuances, mas a ideia dessas aulas, os exercícios serem às vezes até mais longos, é porque eles requerem muito essa interpretação. Porque eles requerem o conhecimento e o know-how, e que vocês percebam que às vezes a gente passa alguma coisa mais simplificada a ponto de vocês poderem fazer nesse momento. Mas existem alguns caminhos que a gente vai ter que ir desbravando, né, ao longo da faculdade, a ponto de realmente conseguir dominar a essência da operação contábil. Não é para qualquer um, né? Não é, e saber valorizar esse serviço justamente por isso. Porque às vezes o cliente não sabe por que ele paga 17% ou menos, se for o caso da opção, né, tributária, ou mais até eventualmente. Então ele não entende. E às vezes ele faz, por exemplo, compromissos financeiros com aqueles 14 mil que ele vendeu. E aí você, sem argumento, não consegue explicar que dos 14 mil, 17% é só do governo. Ou ele já pagou, ele vai pagar. Então, às vezes, a interpretação vai ser justamente o grande diferencial.
E é claro, débito e crédito, porque se a gente fizer o lançamento errado, a demonstração fica errada. Se a demonstração está errada, aí você tem uma informação incorreta para discutir. Bacana? Então, esse é o nosso último exercício antes da avaliação. Em sala, eu vou conversar com vocês um pouco mais sobre o processo de avaliação e todas as mecânicas que vocês precisam executar. Como é que vai funcionar e todos os detalhes. Obrigado. Quem estiver assistindo aí no YouTube, né, não se esquece de inscrever no canal aqui. Estamos chegando já aos 1.000 inscritos. Isso é uma notícia de muita felicidade para mim, então espero que vocês contribuam aí também. Beleza? Tem mais aulas por aqui, vou indicar aqui em algum lugar, ou enfim, os cards aí, para quem assiste só as aulas e não faz parte da turma. E qualquer dúvida, deixa um comentário aí também, que eu vou ajudando vocês passo a passo. Valeu? Muito feliz de estar aqui, bons estudos e até a próxima.